Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, boa noite a cada um e a cada uma de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Igreja Basílica Santo Curadás. É uma alegria recebê-los aqui para rezarmos nesta noite de domingo. Vamos juntos, assim, no nosso crescimento espiritual quaresmal, proposta de nossa paróquia, invocarmos o Espírito Santo para iniciarmos o nosso retiro quaresmal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Abaixe um pouquinho sua cabeça, feche seus olhos, vá deixando este Espírito que acabamos de invocar, tocar no seu coração, e vá pedindo para que Ele lhe dê o dom da sabedoria, do entendimento. Vá pedindo a este Espírito que Ele venha transformar o seu coração, e no lugar de um coração de pedra, possa assim colocar um novo coração de carne, para entendermos assim o Santo Evangelho, para entendermos as Sagradas Escrituras, e pouco a pouco nesta quaresma, indo assim crescendo espiritualmente até a Páscoa. Amados irmãos, queridas irmãs, quero refletir com vocês nesta noite de domingo a respeito de duas palavras, justiça e bondade, que entram diretamente no tema extraído do Evangelho de São Mateus, do capítulo 25, para a reflexão espiritual de todo esse retiro quaresmal, do qual nós falamos à luz da campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade em Fome. Em especial, neste domingo, a frase que tiramos do Evangelho para a nossa reflexão foi: quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Amados, a prática da justiça e a busca da santidade são temas que se complementam e nos ajudam em nossa caminhada quaresmal e espiritual. Não só quaresmal, mas em todo o nosso ano litúrgico. Neste Evangelho que foi extraído para os nossos temas dominicalmente, nele como um todo, percebemos em sua leitura a separação bem nas entrelinhas, cuidadosamente, de dois grupos. Os benditos, que são aqueles que praticam boas ações para com os irmãos mais necessitados, e os condenados, sendo aqueles que não praticam nenhuma das boas ações. Sabemos, pois, que as boas ações são alimentar os que têm fome, oferecer hospitalidade aos desabrigados,
visitar os nus, confortar os doentes, vestir os nus e visitar os presos. Nas nossas práticas diárias, corremos o risco de, por muitas vezes, de vivermos em cima do muro, estarmos ali entre esses dois grupos, entre os benditos, que são aqueles que fazem as ações boas, e entre aqueles que cavam a sua própria condenação, não exercendo a sua função de cristão batizado, e muito menos exercendo as suas funções boas dentro da família, dentro da igreja, comunidade, lá fora na rua. Quando nós excluímos essas pessoas que são os mais pequeninos do reino, os nossos irmãos de rua, aquelas pessoas que passam mais necessidades, e não observamos com um olhar de bondade e misericórdia, nós estamos assim do lado do diabo. E o cristão católico não pode ficar nem do lado do diabo, muito menos em cima do muro, porque também estando em cima do muro é estar junto com o diabo. Nós temos que, enquanto cristãos conscientes de nossa fé, virmos para o lado dos grupos daquelas pessoas que são os benditos, que atuam na comunidade, que façam valer a pena o que é ser cristão batizado. Mas assim, são várias as categorias que durante o nosso dia a dia nos deparamos com os sofridos da sociedade. Se observarmos bem, esses pequeninos, eles estão junto de nós, dentro de nosso convívio, junto no nosso trabalho, em nossa casa, nas rodas de amigos, e infelizmente, como diz a canção, nós não os conhecemos, ou melhor ainda, conhecemos sim, nós não o percebemos, não o identificamos. Verbo eiden, do grego, o mesmo verbo que Jesus identificou os seus primeiros discípulos, nós não atuamos com esse verbo na nossa vida, que é identificar, é diferente de ver e apontar. Então, para sermos assim reconhecidos pelo nosso Deus, é necessário sim reconhecermos o nosso próximo, principalmente nos que sofrem. Principalmente nos que sofrem. Quem é justo consegue enxergar Cristo sendo crucificado nos que passam por algum tipo de necessidade e privação. Como, por exemplo, os que passam sede. Nosso tema deste domingo é justamente sobre a sede. E para bem exemplificar e rezarmos nesta noite de domingo, eu trago aqui o exemplo da água, que é aquilo que mata a nossa sede. A água é um composto inorgânico de extrema necessidade para a nossa sobrevivência humana. Quem aqui consegue ficar uma semana sem beber água? Cuidado, viu? Vai procurar um médico que seu rim está cheio de pedra. No entanto, nosso corpo em si ele é composto por 70% de água. Então nós precisamos de água para viver. Mais do que ainda os alimentos, a água é de extrema necessidade. Para pensarmos um pouco mais, eu entro nas ações sociais de nossa paróquia. Nosso querido projeto Pão Nosso, que atua muito bem com os nossos irmãos de rua. Eles que, além da sopa, dos materiais de higiene pessoal, além também dos cobertores que dão na época de frio, de roupas, uma das grandes coisas que os nossos irmãos de rua vêm até o nosso projeto Pão Nosso, até a nossa Kombi lá em algumas avenidas buscar é água. Porque a rua não fornece uma água de qualidade para que possa consumir e matar a sede. Pode até conseguir uma de uma bica para lavar a mão quando chove. Mas é difícil encontrar água potável para beber. E sabemos bem o risco que corremos de beber água suja. Pensemos também o quanto de água nós, cristãos aqui do Prado, gastamos e desperdiçamos no nosso dia a dia. No momento em que lavamos a nossa roupa, no momento em que lavamos a nossa louça, no momento em que lavamos o nosso carro. Não é para deixar de fazer. Pelo contrário, é para fazer, mas para fazer com consciência. E que tantas e tantas outras pessoas desejariam ter a água em abundância que nós temos em nossas casas. Será que não temos como mudar a realidade do nosso mundo, ajudando a matar a sede de muitos dos nossos irmãos e irmãs?
eu ainda vou um pouquinho mais além para fazer vocês rezar. Vamos fazer um passeio pelo Brasil. Para nós aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, nem sonhamos e nem sabemos o que é a sede. Por quê? Porque temos grandes rios, uma variedade de cachoeira, uma natureza belíssima, tropical, que ajuda e favorece, assim, na conservação das nascentes e da água potável. No entanto, um pouquinho mais em cima, lá na Bahia, lá em Pernambuco, no Ceará, no agreste do sertão, muitas e muitas famílias pobres necessitam diariamente fazer caminhadas de léguas e mais léguas para conseguir baldes de água, para levar para a sua casa e ainda ter que fazer uma purificação ao fogo para queimar assim os vírus e as bactérias, para poder fazer o consumo, para poder fazer a sua comida do dia a dia, para poder desta água também beber. Enquanto nós aqui embaixo, em Minas, um dos estados mais gostosos de se viver do Brasil, não cuidemos tão bem de nossos rios, de nossas nascentes. Nós poluímos com as nossas próprias imundícies. Nós destruímos as serras, as cordilheiras, justamente para querer nos engrandecer pela nossa vaidade de consumismo, de querer mais e mais e mais e mais. Quantas mineradoras destruem nascentes e nascentes porque tem que tirar o minério da terra para fazer tantas e tantas outras coisas. E acabamos o quê? Vamos chegar lá. Cuidado, queridos, com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e acharmos que somos os privilegiados, que esta seca lá de cima não vai chegar aqui. Tem um ditado muito antigo que diz: um dia da caça, o outro do caçador. Hoje, para muitas famílias é o dia deles, amanhã pode ser a nossa, se nós não cuidarmos e não olharmos com atenção. Mas eu quero ir ainda um pouquinho só mais além. Existe uma fome, ou melhor, existe uma sede, que não é a sede de água. É a sede que o próprio Jesus sentiu junto com a samaritana, que vamos ver no próximo domingo, no seu Evangelho na Santa Missa. É a sede de amor, de atenção, de reciprocidade. É uma sede de entrega, de parar para ouvir o próximo. É uma sede de justiça social, de dignidade humana, que muitos dos nossos irmãos e irmãs têm essa sede, que também é muito importante para nos atentarmos e fazer a nossa mudança interior e passar a tirar um pouquinho do nosso dia a dia, nem que seja um minuto, para chegar uma pessoa na rua e simplesmente falar um bom dia, tudo bem? Isso já muda muita coisa. Isso livra muitas pessoas até mesmo do suicídio. As nossas ações moralmente boas ajudam muito a conservação da vida humana. Quem ignora essas realidades e só pensa em si, fechado a seu egoísmo, não será reconhecido por Deus. Mesmo que tenha vivido uma vida religiosa aparentemente exemplar, tenha chegado aqui na igreja do cura, ter batido as pernas aqui nessas escadarias com seu textinho na mão, rezando 300 Ave-Marias. Eu falava na pregação na terça-feira da primeira semana da Quaresma, na oração do Pai Nosso. A nossa salvação não será contada pelo tanto de palavras proferidas, e sim pela própria oração do Pai Nosso, quando a pegamos e a rezamos como se deve ser rezada. Amados, ao vermos os nossos irmãos e irmãs necessitados, tenhamos compaixão, tenhamos misericórdia e nos compadecemos deles. Esforcemos no nosso dia a dia para solucionar os seus problemas e ajudar a amenizar, nem que seja um pouco de sua dor diária. Abaixe sua cabeça aí neste momento agora, nesses instantes que assim se aproxima da Santa Missa, e peça ao Espírito Santo que possa iluminar o seu coração, inebriar a sua alma, para que essas palavras aqui proferidas e essa condução espiritual possa gerar frutos na sua vida, na vida da sua família. Onde